Graça e paz, como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? Eu espero que você esteja bem, feliz, saudável para a glória de Deus, vivendo uma vida profunda com o Senhor Jesus. Hoje, quero trazer para vocês um tema extremamente delicado e extremamente oportuno. Como lidar com os nossos pecados pessoais e de que maneira Deus planejou a mortificação do pecado na nossa vida. Antes das minhas considerações, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e me ajude a levar a palavra de Deus e esperança para a maior quantidade possível de pessoas, para que o nome de Jesus possa ser glorificado. Vem comigo! Pecado significa errar o alvo. E quando isso acontece, nós estamos falhando naquilo que Deus determinou, o que seria de positivo e saudável para a nossa vida. O pecado é um inimigo cruel, porque nós, mesmo depois de termos sido salvos do pecado pela morte e pela ressurreição de Jesus, ainda convivemos com uma natureza pecaminosa propensa a desonrar a Deus e desobedecê-lo. Por isso, o pecado ele é uma experiência pontual na vida do cristão. A grande diferença entre um crente e um descrente é que o cristão nascido de novo, ele peca porque ele vive, enquanto aquele que não tem Cristo no coração, ele vive pecando. Então há uma diferença pontual. O apóstolo João não imaginava, por exemplo, que os crentes deixassem de pecar. Ele diz assim, na primeira epístola que ele escreveu no capítulo 2, Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos advogado junto ao Pai. Nós dificilmente saberemos mensurar em vida de que modo o pecado se entranhou de tal forma na nossa natureza a ponto de ser necessário que o Filho de Deus morresse por nós. Mas a boa notícia da graça de Deus é que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas também nos dá uma oportunidade de mortificá-lo pelo poder de Cristo que age em nós. Por isso, é nosso dever, diariamente, tratarmos o pecado com a devida seriedade que ele tem. É claro que ao longo da jornada cristã, todos nós teremos momentos de mais cuidado com o pecado e momentos de menos cuidado com o pecado. Isso é um ciclo que vai acontecer na nossa vida e que está muito sujeito aí às circunstâncias pontuais que nós vivemos, à experiência com a igreja local que nós temos, com as oportunidades que nós temos de passar mais ou menos tempo com Deus. O fato é que mesmo cristãos muito maduros ainda cometerão pecados em vida, enquanto outros que, por N motivos, não se esforçam tanto para desenvolver a maturidade, poderão falhar em coisas bobas, em coisas estúpidas, com muita frequência e precisarão de um pouco mais de cuidado. O que você deve fazer se você, com humildade, reconhecer o pecado na sua vida? Existe um caminho bíblico orientado pela palavra de Deus que nos ensina como vencermos o ciclo do pecado depois que nós nascemos de novo. A primeira coisa que você deve fazer é arrepender-se daquilo que você fez. Arrependimento na língua portuguesa parece que remonta sempre à atitude que você toma de mudar uma perspectiva depois que você erra. Mas a palavra grega para arrependimento é mudança de mente. Então nós precisamos de uma experiência constante de arrependimento para que a nossa mentalidade seja renovada. Então, biblicamente, o arrependimento é a percepção mental que você tem de que aquilo que você fez desagradou a Deus, porque o conhecimento que você tem da Bíblia Sagrada te mostrou que aquela decisão, aquela atitude, aquela ação desonrou o Senhor de alguma forma. Então a primeira coisa que você deve buscar no Senhor é arrependimento. Então ao pecar, busque a Deus em oração, reconhecendo o que você fez e pedindo que Ele opere no seu coração arrependimento para a vida. A segunda coisa que você deve fazer é chamar o pecado pelo nome e dar a você mesmo o nome daquilo que o seu pecado te tornou. Então, se você contou uma mentira, você deve falar para Deus isso com muita clareza. Senhor, eu menti. Eu sou um mentiroso. Senhor, eu vi uma coisa na internet que eu não devia. Eu fui lascivo. Senhor, eu traí a minha esposa. Eu sou um adúltero. Senhor, eu agredi a pessoa. Eu sou uma pessoa violenta. Eu sou bruta. Nós temos hoje, nessa geração pós-moderna, uma tendência de muitas formas minimizar o efeito do pecado. Tanto é que muitas igrejas nem falam de pecado mais, falam de imperfeição, de falhas, mas pecado tem que ser chamado pelo nome. Enquanto nós não tratamos o pecado dessa forma,
na nossa carne, no nosso íntimo, nós não veremos o quão odioso ele é e a gravidade daquilo que nós fizemos. Por isso, é de extrema importância, ao fazer a sua confissão a Deus, você falar o pecado que você cometeu e você se nomear com o pecado praticado. Isso traz para você uma consciência mais profunda do quanto o pecado é odioso e de quanto um Deus Santo requer de você que você viva na presença dele com mais responsabilidade, com mais firmeza. A terceira coisa que você deve fazer é voluntariamente abandonar aquele pecado. Eu tenho consciência que ao longo da vida existem pecados que a gente se liberta deles rapidinho. Muitos cristãos relatam isso. Na conversão, coisas horríveis que eles faziam, eles deixam de fazer. Mas existem outros pecados que nós arrastamos por anos de nossa vida. E isso deve ser para nós não um desestímulo, mas um encorajamento para que a gente continue lutando. Conforme nós vamos crescendo na nossa união com Cristo, aprendendo mais a palavra de Deus, tendo mais intimidade com o Senhor, a gente vai tendo uma experiência cada vez mais profunda com a santidade de Deus e Deus vai trabalhando em nós de uma forma cada vez mais intensa, para que qualquer resquício de impureza que haja em nós venha a ser expurgado pela sua presença santificadora, pela ação do Espírito no nosso coração. Eu me recordo que no começo da minha fé, eu ouvia muitos meus pastores dizendo, quanto mais perto a gente chega da luz, mais sujeira nós enxergamos na nossa vida. Isso é verdade. Conforme a sua maturidade cristã for sendo desenvolvida, você vai a todo momento perceber novas áreas que vão surgindo em você que precisam se submeter ao senhorio de Cristo. Por isso, não se sinta desestimulado na batalha do pecado. Quarto aspecto, entenda que nós temos uma diferença muito grande do que é justificação e do que é santificação. A justificação é uma obra que foi realizada na sua vida quando Jesus creditou em você a justiça dele e por conta dessa nova posição que você recebeu de pecador para agora um filho de Deus perdoado, você foi declarado justo por Deus e você está seguro pela graça da sua salvação até o final da caminhada. A santificação, contudo, é o resultado da justificação e é o quanto eu vou me aproximando de Deus e me tornando parecido com Cristo. Na batalha contra o pecado, entenda que o pecado afeta a sua santificação, não a sua justificação. O que eu quero dizer com isso? Para aqueles que nasceram de novo verdadeiramente e que já vivem a mortificação dos pecados o tempo todo, os pecados pontuais que nós praticamos não mudam a nossa posição diante de Deus. Então é fato que o pecado é mau, desagrada a Deus, desonra a Ele, deve ser abandonado desesperadamente por cada cristão. Mas nunca permita que o pecado engane você, dizendo que por causa dele, você deixou de ser um filho de Deus. É dessa forma que Satanás tem interrompido ministérios, chamados, propósitos e mantido muitos cristãos caídos, quando ele nos faz acreditar que a nossa posição diante de Deus depende do nosso mérito e do nosso desempenho espiritual. Eu e você somos salvos por Cristo, do começo ao fim, e estamos de pé ainda pela graça dele. Satanás, a nossa carne, a nossa própria fraqueza, por muitas vezes vai tornar a nossa santificação mais lenta, porque nós lutamos com a velha natureza dia após dia. Mas esses tropeços pontuais não mudam aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Uma vez salvo, sempre salvo. Quando você toma consciência disso, enfrentar o pecado se torna uma tarefa, ainda que hercúlea, um pouco mais convicta, porque você sabe que aquele que começou a boa obra em você, ele não vai parar até o dia de Cristo Jesus. Pode ser que você nesse momento esteja enfrentando um pecado pessoal. Cada cristão poderia nesse momento confessar que na batalha do discipulado ainda tem esqueletos guardados no armário. Mas com a graça de Deus, nós vamos vencer a morte que ainda está em nós e a cada momento vivermos a nova vida que nós recebemos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Crente, você consegue vencer. Cristo te deu poder para vencer o pecado. Que Ele te abençoe de uma forma extraordinária.